Equilíbrio. Oferecimento Decathlon. Esporte para todos. Tudo para esporte. Feliz Ano Novo! Agora já é. 2018 chegou e às vezes a gente faz cada promessa quando vira o ano. Eu tava vendo uma pesquisa tão interessante sobre essas promessas. Um estudo britânico mostrou que apenas 10% das pessoas conseguem cumprir as promessas de final de ano. Quando começa o ano, 52% dessas pessoas falam assim, não, eu vou conseguir. E adivinha quais são as promessas mais feitas? Primeiro, emagrecer. Segundo, fazer atividade física. Terceiro, parar de fumar. Quarto, beber menos. Ou seja, as principais promessas feitas quando vira o ano é a busca de uma vida saudável. Porque realmente não é fácil. O simples fato de virar o ano não dá força mais pra gente conseguir uma coisa que a gente tentou ano passado inteiro. O que a gente precisa fazer é decidir a cada dia, não pro ano todo. Então o programa de hoje vai ajudar você a conseguir manter a linha em 2018 e pra isso é claro que a gente vai contar com um profissional pra ajudar e dar dicas pra gente. E eu falei que a gente vai estar hoje com um profissional para ajudar a gente, porque, doutor, promessas de ano novo, elas geralmente não dão muito certo. A gente quer hoje no programa aprender com você possíveis caminhos para conseguir, principalmente, emagrecer, ganhar massa muscular. Esse aqui é o Dr. Matheus Galhardo, que você pode seguir, porque ele dá tantas dicas bacanas no Instagram dele, pra gente conseguir manter o foco. Doutor, vamos ver como que você se apresenta, só pra gente conhecer melhor quem sou eu. O doutor é mastologista, trabalha com longevidade, perda de peso, implantes hormonais. É possível emagrecer, doutor? Começo de ano, Lucas, é aquela velha frase, ano novo, vida nova. Mas para alimentação não muda nada, é o ano inteiro tem que comer direito. E comer direito não é fácil não. Rotina do dia a dia, o estresse, o enfrentamento, o trabalho, tudo isso atrapalha você ter um bom comportamento alimentar. Eu acho que é isso que eu vou passar para você hoje. Como a gente se organizar para a gente ter uma boa alimentação. Primeiro, o que realmente é emagrecer? A gente pensar em emagrecer, é subir na balança e ver peso a menos? Não. Eu acho que assim, primeiro de tudo, composição corporal. Consigo ver no meu consultório pacientes que estão emagrecidos, ou seja, são silhuetas ali que você pode falar que a pessoa não tem sobrepeso nem obesidade, mas no análise de composição corporal, no exame de pregas, a pessoa ali tem mais gordura do que massa magra. Isso, metabolicamente falando, está associado a doenças, hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardíacas. Então a primeira coisa é ajuste da composição corporal. Isso é fácil de fazer, busque um profissional, tem muita gente habilitada, muita gente competente. Eu acho que assim, o paciente que está preocupado com saúde, logicamente ele vai estar preocupado com estética. Esse casamento, o equilíbrio entre saúde e estética é o que mais me interessa, é o que eu mais passo para os pacientes. Nunca exagerar, a balança não pode pesar de um lado, porque se fica muito bonito e não tem saúde, não vale a pena. E agora se ficar com bastante saúde, se tiver tudo certo nos exames, tudo certo clinicamente, mas esteticamente não está legal, a harmonia não está feita. Eu quero aproveitar e puxar um gancho para falar sobre hormônios. Mas antes do doutor comentar sobre o chip da beleza e a necessidade da gente cuidar disso, então, como ele já falou, olha que interessante essa notícia. No Rio Grande do Sul, uma lei obriga que as academias façam alertas como este sobre o risco do uso de anabolizantes. Mas educadores físicos admitem que muita gente tem pressa para ter o corpo perfeito e recorre a essas substâncias mesmo sabendo do perigo para a saúde. Uma vontade, uma pressa, uma ansiedade de adquirir os resultados muito rapidamente. Então é aquela coisa assim, eles estão em busca da pílula mágica. Especialistas apontam que atletas que usam anabolizantes podem ter de 6 até 20 vezes mais chances de sofrer mal súbito. Esses medicamentos também causam doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, o desenvolvimento de arritmias e até infarto agudo do miocárdio. Uma mulher que vem usar anabolizante pode acabar a ter masculinização da voz, ficar rouca para sempre, uma voz de homem. Além disso, alguns homens podem ter aumento das mamas. Em algumas situações se diz que o risco de câncer de fígado aumenta também. Os anabolizantes agilizam o processo, mas profissionais de educação física garantem que é possível ter um corpo definido sem eles. Basta ter paciência e persistência. Desenvolver um corpo ao seu limite natural de desenvolvimento muscular sem o uso de esteroides anabolizantes. Para este médico do esporte e cardiologista, o combate ao uso indiscriminado de hormônios pode salvar vidas. Não é só a ideia da performance,
É também a ideia de deixar o corpo bonito, deixar o corpo sarado, que pode causar problemas destruidores para o seu usuário. É um alerta que a gente precisa fazer para quem está em casa. A gente precisa cuidar dessa parte hormonal, mas tem que ser uma coisa bem pensada. A gente hoje está falando muito de hormônios, está muito em voga. Eu faço endócrino, ginecologia, então eu posso falar com propriedade. A deficiência hormonal, ela muitas vezes é fisiológica, está relacionada ao envelhecimento. O homem, após os 40 anos, ele decai 1% a produção dele de testosterona ao ano. Que depois se estabiliza perto dos 50 anos. E a mulher vai parar de ter o funcionamento ovariano, que produz alguns hormônios. A testosterona na mulher, ela cai também. Então a gente tem algumas pausas, né? As pausas mais importantes é a pausa de uma glândula chamada adrenal, da tireoide, do ovário e a pausa gonadal masculina. Então isso tudo acontece o decréscimo, né, do funcionamento do corpo, desse equilíbrio aí. Então vai ser associado a ganho de peso, vamos falar da parte sexual, diminuição da libido, o enfraquecimento dos ossos, está relacionado a doenças mentais. Você viu que a gama é ampla? Então por que não cuidar disso? Por que não dar o reequilíbrio para o paciente? Então no meu consultório eu falo de reequilíbrios. Vamos reequilibrar o paciente para a sua necessidade, vamos fazer exames, vamos rastrear quem pode e quem não pode fazer terapia hormonal, e esse paciente bem selecionado, sobre uma supervisão, ele pode sim fazer o seu reequilíbrio hormonal, sempre com cuidado médico. Gente, é um perigo fazer isso fora de um ambiente médico. Então hoje eu acho que tá tendo um excesso. As pessoas realmente não estão preocupadas com depois, só estão preocupadas com o momento. E isso aí pode custar caro lá na frente. E o lá na frente não é tão longe, não. Não, não é não. Então se a sua promessa do final de ano foi eu vou ficar maior, eu vou ficar forte, procure uma pessoa que saiba cuidar de você, na verdade, cuidar da sua saúde. E se você precisa, né? Se às vezes você está equilibrado já, a gente consegue mostrar isso com exames que está tudo bem. E isso aí pode ter outras terapias não hormonais efetivas. Hoje a ciência está do nosso lado. A performance, hoje é muito legal. A gente trabalha em performance esportiva, né? Tem tanta coisa não hormonal que dá resultado. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Dr. Matheus Galhardo. Esse aqui é o perfil do Instagram. Eu gosto de indicar porque tem tantas dicas bacanas para o seu dia a dia de alimentação e atividade física. E no próximo bloco eu volto a falar com ele sobre atividade física. Será que a gente precisa se matar na academia ou não? Fica aí. Eba, estamos de volta hoje recebendo o Dr. Matheus Galhardo. Se você quiser conhecer um pouco mais dele, mas principalmente ter dicas de saúde, @Dr. Matheus Galhardo é o perfil do Instagram que você pode seguir para cuidar muito bem da sua saúde. A doutora Nathalie vai te dar um toque. Você abusou do sol, tá queimado, tá vermelho, que nem um pimentão, o que você pode fazer? O verão chegou, a estação mais quente e feliz do ano, muita praia, muita piscina, mas você acabou abusando um pouco, né? Esqueceu de retocar o protetor solar, talvez nem passou o protetor solar. E agora a pele tá vermelha, tá ardendo e aquele bronzeado estilo camarão. O que você deve fazer agora? O primeiro cuidado é com a temperatura da água. A água vai ser importante para limpar sua pele, suavizar e até refrescar. Porém, você não pode tomar banho nem muito quente, porque afinal já está ardendo a pele, mas também não pode tomar banho muito gelado, porque senão você vai causar espasmos na circulação da região. Então o banho ele precisa ser ali de morno para frio. A segunda dica é beber bastante líquido, principalmente água. Você pode apostar também em chás de ervas, mas a água vai ser fundamental nesse processo. A água está envolvida não só na hidratação do seu organismo como um todo, mas também para prevenir a desidratação, que é muito comum depois de queimaduras solares. Existem cremes cicatrizantes e reparadores, gel pós-sol, mas se você não tem nenhum desses produtos à mão, uma dica bem legal é fazer compressas com frutas ou verduras, legumes. Por exemplo, você pode cortar batata, cenoura, pepino, tomate, maçã, abóbora, cortar em rodelas e aplicar na região daquela ardência maior. Agora o que você não deve fazer de jeito nenhum, aplicar gelo. O gelo ele vai causar uma agressão muito grande na região, ele pode trazer um alívio momentâneo, porém ele pode causar defeitos na sua pele, uma morte do epitélio, da pelinha ali na região, então eu não recomendo o uso de gelo. Algumas pessoas também costumam usar maisena, pasta de dente, álcool. Não use essas substâncias na região que está vermelha, que está ardendo, porque tudo isso vai piorar. Por exemplo, o álcool ele promove um ressecamento da pele. Imagina a pele que já está sofrendo e você ainda estimular o ressecamento, vai agravar bastante a situação.
Na verdade, agora que eu comentei sobre o álcool, você também deve evitar bebidas alcoólicas e o café, porque essas substâncias elas podem ocasionar uma desidratação maior do organismo. Uma dica importante é não aplicar nada gorduroso, manteiga, óleo, porque tudo isso vai selar a pele e evitar a respiração, vai obstruir os poros e a pele precisa respirar para cicatrizar. A última dica do que não fazer de jeito nenhum se você está sofrendo com uma queimadura solar é aplicar derivados de leite. Nem leite, nem iogurte, nada nesse sentido, porque eles podem criar um ambiente favorável para proliferação bacteriana e causar até uma infecção no local. Você não deve se expor ao sol até que a sua pele esteja íntegra e volte à coloração normal. Você deve procurar ajuda se você começar a sentir febre, também se a pele passar daquele vermelho intenso para uma coloração arroxeada, também em caso de formação de bolhas e também se essas bolhas se romperem e também se você começar a experimentar falta de ar ou dores de cabeça e tontura. Isso é um sinal de que algo ultrapassou o limite e você deve procurar ajuda imediatamente. Vamos evitar essas complicações, hidrate-se bastante, proteja-se do sol, aproveite de boné, viseiras, óculos, chapéu e também não esqueça de sempre retocar o protetor solar, de 3 em 3 horas ou sempre que você se banhar no mar ou na piscina. Espero que vocês aproveitem essa dica e a gente pode continuar conversando também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook você me encontra como @doutora Nathalie. Doutora, a gente sempre cai nessa dúvida, né? Vitamina D. Porque a gente quer aproveitar o sol, só que precisa ser de maneira responsável. O quanto de vitamina D eu tenho que tomar sol ou simplesmente tomar a vitamina D em cápsula já é o suficiente? A vitamina D, para mim, é um hormônio. A molécula dela é mais parecida com um hormônio do que com uma vitamina. A medicina antes estudou muito ela relacionada à saúde dos ossos, à absorção de cálcio, tudo isso. Mas não, hoje a gente consegue ver a vitamina D em receptores musculares. Então, pessoas que têm deficiências de ganho de massa magra, às vezes têm baixa vitamina D, está relacionado, por exemplo, a diabetes, aumenta o risco de você descompensar uma diabetes tipo 2 que tem baixa vitamina D, câncer, por exemplo, o câncer de mama associado a níveis menores de vitamina D, o homem no câncer de próstata, crise asmática é mais comum em quem tem baixa vitamina D, obesidade é mais comum em quem tem baixa vitamina D. Então, assim, a gente realmente, Lucas, aqui na nossa região no Sudeste é uma área endêmica, ou seja, prevalente de baixa vitamina D. A conjugação é mais de 80% na pele, então depende da luz solar, a conjugação, tudo. Então a gente teria que ter aí mais ou menos 20 a 25 minutos de grandes áreas corporais expostas para poder conjugar essa vitamina D, converter uma vitamina D inativa em uma vitamina D ativa e dificilmente a gente consegue. Hoje a vida moderna é muito corrida, né? Verdade. Mas daí a gente consegue suplementar. Então o médico consegue com umas dosagens, a gente dosa a vitamina D sérica, né? Consegue elevar isso para um patamar de segurança. Só que até para isso é preciso fazer um exame, não é? Muito importante. Tem perigo em você repor a vitamina D, por exemplo, um cálculo, precipitar um cálculo, porque ela está relacionada à absorção de cálcio. Entendi, gente. Então vai com calma também, não é assim, né? Que nem um louco, uma louca tomar vitamina D à o câncer vontade. de pele também, quem não usa protetor. Então, assim, tudo vai ser individualizado. Eu acho que tem que buscar mesmo a atenção e saber o que está fazendo. Perfeito. A gente vai falar de atividade física. Doutor, vamos entender. A atividade física, ela ajuda o emagrecimento. Com certeza. É atividade física para mim, ó. Eu vou falar para você que hábitos, 75%, genética 15% e outros fatores o restante. Então aí dentro desses 75% aí que são os hábitos, a atividade física tem uma importância imensa. Você imagina que um dos maiores sistemas corporais é o músculo. Então o indivíduo que tem massa magra, ele consegue metabolizar bem, por exemplo, um nutriente chamado a gordura. E você usar isso a seu favor. Entendi. Por exemplo, um indivíduo que tem pouca massa magra, ele vai ter também pouca capacidade de metabolizar energeticamente esses nutrientes, a gordura. E aí a maior chance dele acumular. O corpo sabe muito bem acumular energia. E agora outra coisa, o tipo de direcionamento de treinamento. Vamos ver, eu pego um biotipo, né? Eu vou pegar você. O Lucas é um legítimo mesomorfo. O Lucas é muito equilibrado nas suas medidas. O doutor aqui é um endomorfo. Isso não é prejudicial para mim, você entendeu? Mas é um biotipo. A gente analisa o biotipo. E a gente quer dar harmonia para o biotipo. Então o indivíduo mesomorfo, ele pode trabalhar muito bem fazendo o anabolismo, aumentando um pouquinho aí o seu ganho de massa magra, e depois a gente trabalha com definição. Tecnicamente a gente chama de cut. Então a gente tem protocolos para isso, para dar essa harmonia para esse paciente. E o treinamento é muito importante. Vamos lá, eu quero ganhar força, eu quero aumentar a quantidade de fibras musculares. O treino tem que ser de volume.
o treino tem que ser com maior carga, tá certo? O intervalo das séries é maior. E o paciente já que quer perder peso, que quer definir, que quer consumir gordura, é um treino mais metabólico, mais rápido, funcional, bisete, trisete, os circuitos, o crossfit. Então isso é orientação. Existem vários termos técnicos para isso, a periodização de treinamento, tudo, mas isso é do profissional da educação física. Perfeito. Mitos e verdades que o Dr. Matheus Galhardo a gente vai aprender agora. Doutor, na hora de tomar um refrigerante, a pessoa não conseguiu, o certo era não tomar. A pessoa não conseguiu ficar sem. Toma o 0 ou o normal? Nenhum. Ou não? Nenhum, gente, não adianta. Então 2018 Nenhum. mata isso. Conta 10 minutos, põe 10 minutos no relógio, faz alguma coisa e vê que vai passar. Refrigerante, gente, vamos pegar um refrigerante normal, um refrigerante de cola aí. Se eu não me engano, em 200 ml vai ter 37 gramas de açúcar. É muita coisa isso. É né? muita coisa. Se você colocar do lado a quantidade de açúcar em colher, você não toma aquilo lá. É que os refrigerantes, eles usam muitos químicos, né? Por exemplo, o ácido fosfórico. Vai tirar todo aquele sabor doce e você vai conseguir tomar, né? Daí o cérebro já vem com aquela enxurrada de dopamina, aquele maré de prazer. Você, estou bem. Logo depois passa. Toma o segundo gole, toma o terceiro, toma o quarto. Toma a garrafa de 2 litros. Não dá, Sem não dá. perceber. Gente, desculpa, tem algumas coisas que a gente encara como nutriente e antinutriente. O refrigerante eu coloquei na caixinha dos antinutrientes. Não tem benefício nenhum pra você, é isso que a gente tem que pôr na cabeça, né, doutor? E eu não gosto, né? A opinião do doutor. Agora sim, uma dúvida. Na hora de fazer um ovinho, ou na hora de você passar no pãozinho, a manteiga ou a margarina? Bom, vou começar já a falar mal da margarina, né? Que é um óleo vegetal, normalmente hidrogenado. A molécula dela está muito parecida, né, com a molécula de tinta, de produto químico. Né? A gente tem algumas brincadeiras que a gente mostra para pacientes em vídeo. Por exemplo, a gente abre o pote de margarina, tem um ambiente com mosca, nenhuma pousa. Você pode abrir sua margarina hoje e ver, e daqui a um ano você olhar ela. A mosca que é a margarina. E você olha depois a margarina um ano, ela está intacta. Aquilo lá é um composto químico ali, do ponto de vista para sua saúde, muito perigoso. Mas eu falar que nenhuma pessoa pode usar tudo, não. Eu não vou ser esse rigor todo, não. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas. Entendi. A manteiga é um pouco melhor, tá certo? A manteiga tem gorduras melhores, e aí é uma escolha. Mas isso tem a ver com equilíbrio. Por exemplo, o Lucas é uma pessoa aí, tá totalmente equilibrada tudo. Ele pode, às vezes, consumir isso pouco, sem equilíbrio, mas que não torne frequente. Entendi. Eu acho que eu tô vendo muito, sabe, pessoas neuróticas com alimentação, a gente chama de vigorexia, e o mundo vai ficar muito chato por causa disso. Perfeito, gente. Essas e outras dicas você pode escolher também aí, aprender no @Dr. Matheus Galhardo. É o perfil do Instagram do doutor, que eu sempre indico para meus amigos, que tem muito sobre atividade física, alimentação. E no próximo bloco o doutor vai falar pra gente o que fugir em 2018 e o que é bacana também pra gente comer, então, pra conseguir manter o foco e principalmente cumprir essas promessas de final de ano. Não sai daí. Eba, estamos de volta aí ajudando você a cumprir suas promessas de 2018. Falou que quer emagrecer, falou que quer ganhar massa muscular, de repente quer fazer atividade física? Dr. Matheus Galhardo, que você pode conhecer no @Dr. Matheus Galhardo, tem aqui o perfil dele com dicas para você conseguir então conquistar essas promessas. Doutor, é possível então a gente mudar, né? O que a gente precisa passar longe em 2018, seja no prato, seja o que for de hábito, para a gente conseguir emagrecer, conseguir cumprir essas promessas de uma vida melhor? A sociedade, ela realmente ficou domesticada a certo tipo de alimentos. Por interesse da indústria ou não sei qual, mas assim eu vejo muito um erro alimentar dos alimentos açucarados. Eu acho que um dos grandes maus que eu combato no meu consultório é tirar o açúcar da vida da pessoa. Foge do açúcar. E eu tô falando, o açúcar, ele dá para ser usado, tá certo? Mas esse açúcar aí que a gente compra, o refinado, tudo, que não tem nutriente, que são retirados grande quantidade de fibras, pobre em mineral, tudo, ele não tem uma propriedade a não ser o seu valor calórico. Entendi. Tá certo? Ele só consegue te acrescentar energia, normalmente você não usa. O que não usa, o corpo tem a propriedade de acumular, a gente consegue processar como gordura e acumular. É mais fácil você ganhar peso ingerindo açúcar ou um excesso de carboidrato, porque na verdade os dois vão virar uma molécula pequena, vão virar uma molécula de glicose. A gente tem moléculas maiores e menores, e uma das menores que o corpo usa muito bem é a glicose. Então esse excesso, esse mundo açucarado hoje, ele está relacionado a muitas doenças. Mas as coisas estão começando a mudar. Por exemplo, no México, um exemplo legal são os sucos de caixinha ou alimentos que contêm açúcar para o público infantil, para crianças. Tá com aviso lá, esse alimento contém quantidade de açúcar e tal, e pode estar relacionado ao desenvolvimento de doenças no futuro, como diabetes, colesterol e outras ali, obesidade, você entendeu? Então o mundo já está começando a mudar, a gente já está começando a rever. Por exemplo, a onda low carb,
a onda cetogênica, as dietas veganas, tudo isso já é uma reorganização. Eu acho que a gente está num período de transição. Tá, doutor, agora a dúvida é o seguinte, não pode o açúcar refinado, que é aquele mais fácil de encontrar. O que eu posso, então? Trocas, né? Por exemplo, o açúcar de preferência minha, né? É o stevia, que é uma planta, que é uma folha. Ela não é um açúcar, é uma folha com poder adoçado. No começo as pessoas reclamam, doutora, aquele negócio, mas é o paladar que está acostumado com algo muito doce. Tá mal e a gente vai ter que treinar ele para sabores não tão doces. Sabe como que eu fiz para me acostumar com sabores mais amargos? Que eu também já fui um dependente de açúcar, né? Eu comecei a tomar café sem açúcar nenhum e comprar um chocolate com mais de 80% de cacau, 85%. Ficava bem amargo aquilo ali. Depois de um mês, o stevia era uma delícia. Ele era docinho pra mim. Então hoje, por exemplo, eu tomo 2 a 3 xícaras de café por dia, né, que tá numa quantidade legal, e eu coloco as 3, 4 gotinhas de stevia e fica muito bom. Outros açúcares como um álcool, o xilitol, tá bom? Que é um álcool aí que ele tem índice glicêmico muito baixo, tá certo? A gente sempre tá falando índice glicêmico que a gente pensa na quantidade de insulina. É uma coisa meio técnica, mas quando você faz pico insulínico, é maior chance de você ter alguns prejuízos de saúde. Então o xilitol é muito legal. Se você quiser um açúcar mais orgânico, né? Eu acho que o demerara. O demerara é um açúcar menos processado, tudo aí. Tem algumas outras propriedades, como uma maior quantidade de fibra. Eu acho que seriam trocas razoáveis. Perfeito. Já que estamos falando de açúcar e a gente sabe que precisa escovar os dentes depois de comer açúcar, bora conversar com o Dr. Otávio. Oi Lucas, tudo bem com você? Vou responder a uma pergunta do Jairo, lá de Jacareí. Pergunta para o Dr. Sorriso se posso trocar minhas obturações que tenho, que são prata, por umas de cor do dente, somente por estética. Ou é melhor nem mexer nisso? Jairo, é minha opinião que você já tem as restaurações de amálgama, se não tiver nenhum problema e a estética não te incomodar, você mantenha essas restaurações. Agora, para as novas restaurações que estão sendo realizadas, o amálgama está sendo visto com certo rigor. Por quê? Porque na composição do amálgama contém o mercúrio. E o mercúrio ele é acumulativo e faz mal para a nossa saúde. Para as novas restaurações, você pode utilizar um material estético, a resina, ou mesmo uma cerâmica, dependendo do tamanho da restauração que você vai fazer, evitando assim a utilização do amálgama. Se você tem alguma pergunta e quer participar, mande sua pergunta para nós. Dr. Sorriso responde. Farinha, doutor, a gente precisa fugir dela ou não agora também em 2018? Bom, vamos falar então das boas e das ruins, né? Vamos pegar a farinha de trigo, o amido, seu principal elemento, então é uma grande molécula. Lucas, a gente não vai conseguir usar tudo isso como energia. Sim. Então se a gente ficar usando a farinha de trigo para tudo, por exemplo, ela está em massas, está no pãozinho da padaria, tudo, realmente a gente vai acumular aquilo como forma de energia. Sim. O corpo podia muito bem sublimar, podia ter um botão, essa energia aí vai para o espaço, mas não tem. O corpo inteligentemente acumula energia pensando se um dia vai faltar. Entendi. Então essa farinha não é uma farinha muito boa, tem um alto índice glicêmico, de novo. A gente vai começar a fazer trocas, né? Eu, Dr. Matheus, eu adoro farinha de amêndoas, farinha de coco. São farinhas que eu consigo aí ter outros nutrientes. Eu consigo ter, por exemplo, mais fibras, eu consigo lentificar o processo de digestão, não fico com fome rapidamente, isso aí eu consigo fazer o meu treino longo também. Então hoje tem outros tipos de farinhas aí que vão ajudar aí na cozinha lá para todo mundo. Vocês estão vendo que não é deixar de, é substituir o que você come? Trocas, Isso que é bacana. eu acho que as trocas né? são justas e também sem vilanizar. Não quer dizer que você não pode nunca usar certo tipo de alimento. Eu acho que o indivíduo equilibrado, ele consegue fazer as escolhas e quando fazer as escolhas erradas, compensá-las. Olha, isso que o doutor está falando tem tudo a ver com a primeira pergunta que eu vou fazer desse quadro Perguntas Curtas, Respostas Rápidas. Vamos lá, doutor. Primeiro, a Cláudia de São José dos Campos. Jejum intermitente é moda boa ou ruim? Boa, mas não é para todo mundo. Carlos de Taubaté. Até que ponto o IMC é confiável para me dar diretrizes sobre o meu peso? O índice de massa corpórea, tá? É uma relação entre o peso e a altura e a gente consegue estratificar, por exemplo, aí a obesidade, né? O índice até 19, o indivíduo está com baixo peso. De 19 a 25, o indivíduo está eutrófico, equilibrado. Acima de 25, sobrepeso. Acima de 30, obesidade. Daí grau 1, grau 2, grau 3. E ele é confiável ou não? Eu não uso muito. Eu gosto muito mais da análise de composição corporal por segmento, para eu saber a distribuição de água,
músculo, gordura, e a análise de pregas, a antropométrica, tá certo? O IMC eu uso pouco na minha prática, mas por exemplo em congressos, estudos, na medicina a gente usa bastante. Então não vamos desmerecer, vamos falar que o uso dela pode ser sim razoável. Jefferson de Jacareí, interessante. Existe uma quantidade de água certa para se tomar todo dia? Existe, né? Tá, a gente pode ter hipoidratação e hiperidratação, vai depender do peso, do lugar que você está morando, da umidade, do calor, do tipo de gasto energético que você tem. Por exemplo, o indivíduo que está correndo agora aí, sei lá, 10 km na rua com esse solzão. Esse indivíduo está tendo uma desidratação. Então vai variar de indivíduo para indivíduo. Mas vamos ter uma média de 2 a 3 litros para o indivíduo eutrófico. A gente tem umas continhas que a gente faz, algumas regras que valem, né? Multiplicar, por exemplo, o peso por 35. Isso aí todo mundo fala, mas eu gosto mais de estar lá no consultório e ver o quanto necessário. Mas em torno de 2 a 3 litros eu acho que é razoável para a maioria das pessoas. A Thaís de Cruzeiro, o dia do lixo ou a refeição do lixo é algo bom ou ruim? Ruim. Ruim. Deixa para a pessoa que ela pode um dia fazer o que quiser e o padrão alimentar dela é só momentâneo, é só para aqueles dias. Uma vez me perguntaram: Matheus, você gosta de alguém disciplinado ou alguém motivado? Eu gosto de alguém disciplinado, que faz aquilo sem cobrança, faz porque tem que fazer. Então é outra coisa, o dia do lixo parece que é um dia que não, eu faço aquilo porque eu estou motivado, porque eu quero muito, mas o dia do lixo eu vou me matar. Então não, o que a gente pode fazer é as escolhas. É a história da linha que eu criei também. A linha alimentar é contínua. Provavelmente no último dia de vida a gente vai ter que comer bem lá no leito de UTI ou na nossa casa. E você pode ir para as ilhas de prazer. Comer é prazeroso, é hedônico. Então você sai, faz aquela ilha de prazer e volta para a sua linha. Eu acho que o contínuo, a linha longa alimentar, quando ela é boa, ela compensa isso. Então esquecer esse negócio do dia do lixo. Gente, essas foram dicas que você pode até rever no nosso canal no YouTube e no Facebook do Dr. Matheus Galhardo. Ele que está sempre aqui com a gente com o quadro Escolha Certa, veio especialmente hoje ajudar a gente a manter o foco em 2018. Você pode seguir também para ter outras dicas que eu gosto muito do perfil dele, sobre alimentação, atividade física, @Dr. Matheus Galhardo. Doutor, eu quero agradecer aí a sua consideração de vir aqui no primeiro sábado do ano para ajudar a gente a viver esse foco, ajudar a viver, às vezes é um sonho que a pessoa tem, de perder peso, ficar de repente com massa muscular um pouco maior, né? Obrigado por ter vindo aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, um bom ano para todos, que 2018 seja repleto de luz, né, sabedoria. A gente vai com certeza aí fazendo esse trabalho nosso de todo sábado aí, educar e ajudar as pessoas que estão lá precisando um pouquinho. Perfeito, gente, feliz 2018 para vocês. Eu também desejo que de alguma maneira o programa ajude você a viver os seus sonhos, seja com a parte de alimentação ou atividade física, uma vida equilibrada e saudável. Um beijo forte para vocês, até sábado que vem, que o ano começou. Tchau, tchau, vamos que vamos. Vamos que vamos, tchau, tchau. Equilíbrio. Oferecimento Decathlon. Esporte para todos. Tudo para esporte.